Olá, meus caros, como estão? Espero que tudo bem. Estamos aqui nos últimos raios luminosos do dia, no sul de Minas Gerais, e vamos continuar então esta reflexão sobre, não vou dizer o ódio, mas talvez um relacionamento desproporcional e injusto entre portugueses e brasileiros. Apenas a recapitular um pouco sobre o que nós já tratamos aqui. Então, no primeiro vídeo, eu tratei a respeito da educação, como que os livros didáticos, os professores e uma tendência marxista em levar sempre tudo na questão do conflito e da dominação fez com que muitos brasileiros tivessem uma certa mágoa ou uma certa animosidade contra os portugueses e Portugal, e também o complexo de vira-lata. Muitos brasileiros, justamente por não conhecer Portugal, não saber dos atos heróicos, das conquistas, das características que são muito belas e louváveis do povo português, preferiria ser colonizado por outros povos. No segundo vídeo, eu acabei por comentar um pouco a respeito da influência dos italianos. Eu fiz uma reflexão mais filosófica sobre amor e ódio, da onde vem o ódio, né? O ódio vem muitas vezes da falta do conhecimento e o brasileiro realmente não conhece Portugal. Eu citei um pouquinho da lusofobia e neste último, no vídeo anterior, eu falei especialmente da questão de como que a literatura, especialmente, e também a imigração portuguesa maciça no Rio de Janeiro, nas últimas décadas do século XIX e no começo do século XX, proporcionou que muitos brasileiros ficassem incomodados e também atribuíssem certos estereótipos um tanto negativos aos portugueses. Bom, o que eu posso continuar a falar sobre isso? Na década de 30, o Brasil viveu uma transformação. O Brasil até então era um país bastante rural, oligárquico. Os plantadores de café, os cafeicultores, eles eram a elite nacional, mas Getúlio Vargas, que era um gaúcho, um senhor que veio lá das fronteiras com o Uruguai, próximo também da Argentina, ele fez uma revolução chamada Revolução de 30, e 7 anos depois dessa revolução, que colocou ele no poder, ele ainda consolidou-se em uma ditadura chamada Estado Novo. Por que será, hein? Influência e inspiração em Salazar. Realmente, Getúlio Vargas inspirava-se em Salazar, Mussolini, até um pouquinho Hitler, e ele era um ditador. Justamente no período de Getúlio Vargas, o Brasil começou a se destacar no mundo com um ritmo que juntava muitas vezes as influências africanas e também algo da música europeia trazida pelos portugueses, que foi o samba. E uma das grandes expoentes do samba foi justamente uma portuguesa, Carmen Miranda. Ela veio muito jovenzinha aqui ao Brasil, ficou conhecida como a Pequena Notável e foi a primeira, e acredito que até agora, a maior mulher brasileira, no caso luso-brasileira, a estrelar em Hollywood. E ela estava muito relacionada a esta ideia que Getúlio Vargas tinha de modernizar o Brasil, de mostrar ao mundo, a partir da música, das artes, da cultura brasileira, uma imagem mais moderna, vibrante e atraente do Brasil. E com ela conseguiu. Eu estou a colocar justamente este vídeo, pois ela com certeza valorizava muito sua pátria-mãe, e ela está vestida aqui com as cores da bandeira de Portugal. E nota-se as joias, né? Algo muito típico, especialmente do Minho, das meninas de Viana. E ela tinha alguns elementos também do Brasil, mas ela jamais esqueceu Portugal. Porém, havia outros tipos de samba e outros tantos depreciativos. É interessante perceber que na década de 30, aqui no Brasil, foi uma altura em que o samba ele valorizava a chamada malandragem ou a vagabundagem. Portanto, muitos compositores exaltavam a
malandragem ou a folga brasileira, como se aquilo fosse vantajoso. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos de músicas. Uma delas, que eu acho muito interessante, ela é de um compositor muito famoso, chamado Noel Rosa, que morreu muito jovem, devido especialmente a esta vida boêmia. Na música chamada Com Que Roupa, ele tem alguns versos que começam assim: seu português agora foi-se embora, já deu fora e levou seu capital. Esqueceu que tanto amava outrora, ou seja, as terras brasileiras, ou de repente algum amor que ele deixou aqui. Foi no Adamastor para Portugal. Possivelmente Adamastor era o nome da embarcação, para se casar com uma cachopa. E agora, com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou. Então, possivelmente, esse senhor, seu português, era uma pessoa muito amiga do compositor, ou então o seu próprio patrão, que acabou por voltar a Portugal, pois conseguiu fazer dinheiro aqui no Brasil, para se casar com uma cachopa, e deixou, né, o seu amigo, ou o seu ajudante ou empregado, em más condições. E isso revela esse contraste entre as duas culturas. Enquanto nas músicas brasileiras o português ele era visto como uma pessoa, né, que fez o seu capital, que trabalhou, que voltou para o seu país endinheirado, o brasileiro ele mesmo fazia um culto a esta vagabundagem ou vadiagem. Porém, como vocês vão ver agora também neste outro exemplo, o Getúlio Vargas ele estimulou muito o trabalhismo aqui no Brasil. Foi ele quem gestou as leis trabalhistas e também ele foi contrário a todo tipo de cultura que desvalorizava o trabalho. Foi a partir daí que ele tentou moralizar um pouco os hábitos e as atitudes brasileiras. Neste áudio que vocês vão ver agora, mostra que o mesmo compositor que há alguns anos falava sobre a vagabundagem, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba. Ele agora está falando sobre os valores do trabalho. Trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. E é interessante pensar também que essa música ela foi censurada, pois havia uma primeira versão em que dizia que no bonde de São Januário só iria otário. Aí então o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele censurou e pediu para mudar para operário. Então Getúlio Vargas tentou mudar muitas coisas aqui no Brasil e uma delas foi essa mentalidade contrária ao trabalho, a qual nós já discutimos no vídeo passado, no qual eu dizia para vocês que o facto do português ser uma pessoa que trabalhava muito como um burro de carga era, para a sociedade brasileira, algo pejorativo. Na verdade é uma inversão de valores, né? Porque o trabalho é dignificante para a maioria dos outros povos, né? E aqui no Brasil, naquela altura, devido a uma desvalorização do trabalho, era um motivo de vergonha. E quais que são uma das tendências fascistas? Será o nacionalismo. Portanto, na década de 30, o Getúlio Vargas ele fez várias leis que beneficiaram e proporcionaram uma maior valorização do elemento nacional. Então, todos aqueles que eram estrangeiros tiveram grandes dificuldades. E isso não só ocorreu com os portugueses. Aliás, os portugueses, pela facilidade com a língua,
eles tiveram uma certa vantagem, pois, por exemplo, os alemães, o alemão, que é uma língua que não tem nada a ver com o brasileiro, com o português. O alemão, desde o século XIX, desde 1830, ele está aqui no Brasil, muitos deles, convivendo e casando-se entre as comunidades alemãs, e de repente, 100 anos depois, eles precisam falar português. Foi um grande choque, um grande trauma, eles foram muito perseguidos, eles eram considerados criminosos, nazistas, quinta coluna, como se dizia aqui, pessoas muito suspeitas. Criaram-se aqui no Brasil, no sul do Brasil, quase que campos de concentração, prisões só para esses alemães. Os italianos também foram perseguidos e os japoneses, porque o Brasil ele entrou na guerra ao lado da França, Estados Unidos e Inglaterra. Portanto, os imigrantes de demais países, como Itália, Alemanha e Japão, especialmente, que estavam contra na Segunda Guerra Mundial, acabaram sendo vítimas de perseguições aqui no Brasil. Passado um pouco este período do Getúlio Vargas, o Brasil passou por um período chamado desenvolvimentismo. Inclusive tivemos um grande presidente chamado Juscelino Kubitschek, e ele tinha ideias muito, vamos dizer assim, arrojadas para a sua época. Por exemplo, o JK, o Juscelino Kubitschek, ele propôs que transferisse a capital do Rio de Janeiro para Brasília, e ele propôs também um plano de metas, que tinha 50 ações a serem tomadas. E o slogan do seu governo foi 50 anos em 5. Porém, muitas das suas medidas arrojadas tiveram forte inspiração na democracia americana. Tanto é que dizia-se que lá tinha JK, JK, John Kennedy, e aqui também, né, Juscelino Kubitschek. Interessante destacar que Juscelino ele foi praticamente criado apenas pela mãe. O seu pai ele era um tcheco de origem judaica e sua mãe, origem portuguesa, por sinal minhota. Então ele tem uma grande reverência pela sua mãe, mas infelizmente ele não aproximou-se tanto de Portugal como poderia. Ele inclusive visitou-se em Portugal, ele amava Portugal, tem fotos dele a visitar lá a região, se não me engano, de Faf, em Portugal, mas ele não estreitou as relações com Portugal, mas sim com os Estados Unidos. Foi o período da Bossa Nova, Garota de Ipanema, né, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Então o Brasil, a partir dessa altura, fez uma aproximação muito forte e grande com os Estados Unidos. Esta aproximação com os americanos não criou ou não preservou uma certa aversão aos portugueses, mas infelizmente afastou. Então, ao invés de tocar nas rádios e nas recém-chegadas TVs conteúdos relacionados à cultura portuguesa, aqui no Brasil assistia-se filmes de Hollywood, ouvia-se rock ou jazz. A própria bossa nova é uma mistura do samba com o jazz. Então a cultura brasileira americanizou-se demasiado. Eu posso até citar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela nasceu em 50. Quando ela era miúda, ela estudou francês como língua estrangeira na escola. Mas depois de um tempo, já não se estudava mais o francês, e sim o inglês. Eu mesmo estudei o inglês na escola como língua estrangeira, denotando-se um distanciamento da Europa e uma aproximação com a América do Norte. Agora vamos falar um pouquinho de coisas boas, positivas. Observa-se que, especialmente com o fenômeno da televisão, os portugueses começaram a aparecer na nossa teledramaturgia. Então algumas novelas começavam a fazer reproduções históricas. Muitas vezes os portugueses tristemente eram tratados de forma mais debochada, que é uma característica do Brasil também, fazer um deboche. Especialmente o Dom João VI foi uma figura muito debochada. Mas o Pedro I, que foi para vocês o Pedro IV, ele foi assim representado, muito bem representado, pelo maior galã do Brasil, que era o Tarcísio Meira, né? Um dos atores mais respeitados, ainda hoje super respeitado. Então muitas figuras históricas portuguesas ganharam boas representações nas TVs brasileiras. Muitas novelas também retrataram essa nossa filiação a Portugal. E pouco a pouco essa animosidade, esse desrespeito e essa desconsideração com Portugal foi amenizando, fortuitamente, né? Porque eu acho muito triste ter essas relações de ódio e também
de desarmonia. Bom, depois também, aqui a Rede Globo, ela é acionista da SIC e começou a propor que ela passasse, né, lá em Portugal, as novelas brasileiras. E aí mesmo mudou-se bastante a forma como os portugueses eram representados nas nossas novelas. Pois certamente um português representado de forma muito jocosa, muito caricata, muito preconceituosa, iria desagradar ao povo português. A partir de então, atores portugueses também começavam a ser convidados para participar de novelas fazendo papéis de portugueses, até que eles ganharam tanto carinho, tanto reconhecimento do público brasileiro, que eles passaram a interpretar até mesmo brasileiros. Então tem muitos atores que taram devidamente sotaque brasileiro e atuam, né, como se fossem brasileiros. Eu ainda quero refletir um pouquinho mais sobre o que aconteceu após a chegada da internet, que realmente acirrou um certo ódio, né, revelou o que de pior muitas pessoas têm, mas isso será para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, um grande abraço e não esqueçam de comentar, curtir e se não é inscrito, inscreva-se. Até mais!